Então, muito boa tarde. De facto, não é fácil falar depois do realismo analítico do Pacheco Pereira. Eu sei que provocava uma angústia, mas acho que essa angústia foi mais mobilizadora que paralisante. Eu acho que a mensagem do Pacheco Pereira é que nós, nessas circunstâncias, precisamos de argumentos fortes. Argumentos para a nossa família, para a nossa vizinhança, para os nossos colegas, para as pessoas que temos que convencer que é um momento importante para votar. E eu tentarei seguir essa pista. Argumentos fortes, porque é necessário votar nestas eleições e nas próximas e nas seguintes também. Porque o que nos confronta hoje não se resolve com estas eleições, é uma questão que estará connosco para os próximos tempos e precisa de toda a nossa atenção, toda a nossa energia, toda a nossa vontade de fazer alguma coisa pelo país que somos. Eu gostava de começar, enfim, sair um pouco da sala, depois destas trepidações do Pacheco Pereira, e levar-vos para Copenhague, para a Dinamarca. Não sei se alguma vez lá estiveram. É uma cidade simpática, excelente em maio, péssima em fevereiro, e levar-vos a uma tarde em que eu, nessa altura, trabalhava na Organização Internacional, na Organização Mundial de Saúde, e numa tarde, em 1992, há algum tempo já, soou o telefone. Atendi o telefone e resolvemos fazer uma festa. Alguém disse, arranja champanhe. Alguém retorquiu, champanhe em Copenhague é caríssimo, ninguém compra champanhe em Copenhague. Encontramos um colega espanhol que tinha uma garrafa de vinho tinto do bairro dele e fizemos a comemoração. O que é que nós estaríamos a comemorar em Copenhague depois de um telefonema em 1992? Alguém quer adivinhar? Comemoramos o facto confirmado naquele telefonema que o Tratado da União Europeia de Maastricht tinha uma provisão, pela primeira vez na história dos Tratados Europeus, que dizia que qualquer política pública devia ser analisada em função do seu impacto sobre a saúde das pessoas, sobre a saúde dos europeus. Isto foi, em termos teóricos, um avanço tremendo. A União Europeia aceitar qualquer política pública devia ser analisada quanto aos seus méritos, tomando a linha de conta o seu impacto sobre a saúde, foi talvez, enfim, do século passado, a grande vitória da saúde pública. Claro, não tínhamos 15 anos nessa altura, não éramos tão ingênuos como isso, não pensamos que pelo facto de até europeu escrever aquilo, aquela prática, aquela filosofia, aquele conceito passaria imediatamente a ser prática corrente. Nunca é assim. Há um longo caminho a percorrer para fazer da letra dos tratados a realidade, especialmente da letra de tratado dessa natureza, mas nunca pensava, nunca nos passou pela cabeça que 25 anos depois essa grande vitória seria transformada em cinza, deixava de ter qualquer aplicação. E era isso que eu queria documentar rapidamente. Ora, como compreendem facilmente, o ponto crítico, o ponto interessante, o ponto exaltante da discussão política é a forma como harmonizamos as distintas políticas públicas. Como harmonizar o financiamento com a economia e com o bem-estar. Qual é a melhor forma de o fazer? E era isso que devíamos estar a discutir nestas pré-eleições. Era qual é a melhor forma, quais são as propostas em cima da mesa para conseguir o melhor possível nas três frentes. O melhor possível na frente financeira, o melhor possível na frente económica e o melhor possível no bem-estar, na saúde. Tudo ao mesmo tempo. Ora, o que aconteceu nestes 5 anos, principalmente, não só em Portugal, foi exatamente o contrário. Em vez de uma busca ativa, consciente, discutida, cidadã, desta harmonização, o que nos saiu na rifa foi o contrário, foi a sua hierarquização. Primeiro, ajustamento financeiro, expansão económica, logo se vê, bem-estar, carro-vassoura. Acontecerá o que tiver que acontecer e logo lidaremos com a resposta disso.
Ora, isto tem enormes consequências. O facto de termos desistido de deixar estar na discussão pública a questão central de como harmonizar as políticas públicas para aceitar de uma forma implícita ou explícita que estamos condenados a esta hierarquia, primeiro as soluções financeiras, depois veremos se a economia cresce. E quanto ao bem-estar, será resultado do resto, não tem nenhum protagonismo, não tem nenhuma meta, não tem objetivo, não temos sobre isso, do fundo, nada a dizer. É o que isto quer dizer. É que sobre o bem-estar não temos nada a dizer na discussão política. Isso é o centro da questão que nos aflige hoje. Uma forma de tratar isto é compreender que estamos perante o que poderíamos chamar um enorme teatro político. Teatro político, no sentido que acontece na realidade, não tem nada a ver com o discurso das instituições financeiras, do sistema político e muitas vezes da própria comunicação social. E este teatro político é particularmente grave porque é um teatro sistémico. Não acontece aqui ou lá, ou hoje ou ontem. Acontece todos os dias, em grande parte da Europa, em todo o sistema financeiro e em grande parte do sistema político. O que é este teatro? Enfim, para ser simples, eu diria que tem duas características principais. A primeira é que o sucesso é certo. O dogma do programa de ajustamento é que não podia falhar. Independente dos resultados, uma vez que o disposto no programa de ajustamento fosse cumprido, o sucesso era garantido, independente dos resultados. E isto tem consequências tremendas, como devem calcular. Segunda característica deste script, deste teatro sistémico, é que os fins justificam os meios. Se os fins é conseguir o ajustamento financeiro, o resto não interessa. Vamos ver quais são as consequências disso. A primeira consequência do que o ajustamento não pode falhar é que todos os sinais das coisas que correm mal não são aceitos. É impossível ir à União Europeia, à Comissão Europeia, e dizer que há problema de saúde em Portugal. Porque se o ajustamento criou problema na saúde, isso põe em causa o dogma do sucesso. Logo, não pode ser. Não existe. É cortina de chumbo. E, mais uma vez, esta cortina de chumbo é sistémica, não é puramente portuguesa, o que torna as coisas mais difíceis, naturalmente. Ora, vejam que dois autores conhecidos escreveram há 2 anos sobre as consequências desta incapacidade de aceitar qualquer insucesso do programa de ajustamento. O livro é muito interessante, há já uma edição em português, é fácil de ler, aconselho vivamente que o leiam, e a determinada altura os autores dizem o seguinte: opções por políticas de austeridade severas e abruptas não só não melhoram a economia, como se desinteressam pelo previsível impacto dessas opções sobre a saúde e os serviços de saúde e ignoram ou desvalorizam esses efeitos quando eles se materializam. Isto chama-se negação. E nós estamos, portanto, em relação à saúde, num estado de negação. Porque argumentar, apresentar evidência que o ajustamento teve graves consequências na saúde e no Serviço Nacional de Saúde não está conforme com o dogma do sucesso do programa de ajustamento. E isso é verdade em Portugal e é verdade na Europa, de uma forma geral. E eu queria acompanhar-vos, não tenho muito tempo para dar grandes exemplos, mas quero dar alguns exemplos do que, qual é a consequência deste processo de negação. Bom, nós todos sabemos, felizmente, muito graças ao Serviço Nacional de Saúde, hoje nascemos em Portugal com segurança, mas nascemos segurança para crescermos pobres, que é de facto uma coisa absolutamente dramática. Os dados estão aí para ver, são dados da Comissão Europeia recentes, dizem que cerca de 27% da população em geral está em risco de pobreza e exclusão e 31% das crianças. 1/3 das crianças, 1 em cada 3, estão em risco de pobreza ou exclusão social. E sobre isso, a teoria é, o dogma é que não tem nada a dizer. Porque a pobreza infantil será aquilo que tiver que ser para ser cumprida
as metas dos programas de ajustamento. E essa é a parte dramática, não é só como aceitar um país da Europa civilizado com um terço das crianças crescem em pobreza, é mais difícil de aceitar o facto de que isso não interessa para nada, não entra nas equações, não há nenhuma política, não há nenhuma meta destinada a combater isso. A pobreza infantil será aquilo que tiver que ser, desde que as premissas do ajustamento continuem a ser aquelas que são. Um bom motivo para ir votar. Bom, criança pobre, as famílias pobres têm sofrimento. Mas o pior da pobreza não é o sofrimento diário enquanto se é pobre. Nós temos estudos muito decantados, evidência bastante sólida, isto é já um trabalho aplicado há algum tempo, que demonstra que parte das crianças pobres, em situação de pobreza ou exclusão, que estão no chamado stress crónico, essa condição de stress crónico tem um efeito permanente sobre a sua memória funcional, aquela memória que nós temos que permite aprender. Portanto, nós estamos a criar aquilo que se designa muitas vezes como a transmissão vertical da pobreza. Estamos a criar pessoas que não são capazes de aprender devidamente. E porque não estamos a criar só sofrimento hoje, estamos a criar uma geração que não poderá competir, se quiserem utilizar o termo aqui há pouco utilizado, no meio onde vão crescer. Bom, deixem-me rapidamente ir para um segundo ponto. Na saúde pública há uma categoria cada vez mais fundamental, que são os determinantes sociais da saúde e da doença, entre os quais empobrecimento e pobreza, emprego, desemprego, endividamento, são todos fatores em relação aos quais há uma vasta evidência há dezenas de anos que têm um efeito deletério sobre a saúde das pessoas e sobre a saúde das comunidades. Ora bem, não vou dar-vos dados sobre isso, são especialmente conhecidos, não é? O desemprego é o que é, o empobrecimento é o que é. Vou-vos dizer só, e voltamos à questão da negação, durante os últimos anos, muitos de nós, alguns de nós, eu diria talvez, professor Paz Ferreira, poucos de nós, têm procurado convencer o Ministro da Saúde de que não se pode compreender que 4 anos após um processo social desta natureza não haja um relatório do Ministério da Saúde dizendo qual é a saúde dos portugueses. Não dá para entender. É evidente, não é, que se percebe que, face ao dogma do sucesso do programa de ajustamento, o Ministro da Saúde tem dificuldade em dizer que esse dogma está errado. Finalmente, depois destas pressões todas, não é, e talvez pela proximidade eleitoral, há 2 meses a Direção-Geral da Saúde publica um relatório sobre a saúde dos portugueses. Finalmente. Está no site, podem vê-lo, se quiser, o site da Direção-Geral da Saúde. Se olharem para este relatório, como, enfim, não tem muito o que fazer, não podem ler o relatório incompleto, estes relatórios nós habitualmente olhamos para 2 aspectos fundamentais. Se este relatório é de hoje, sobre Portugal, a primeira coisa que eu ia ver era onde estão os determinantes sociais da saúde e qual é o seu efeito. É óbvio, com a crise social que temos, que a primeira coisa que eu procuro no relatório é onde estão os determinantes sociais da saúde e as suas consequências. A segunda coisa que vou procurar, sabendo que o elo mais fraco nesta pressão terrível do emprego, do endividamento, do desemprego, do empobrecimento, é a saúde mental, eu ia olhar para o capítulo de saúde mental. E só estava a olhar para estes 2 pontos para dizer alguma coisa sobre a natureza do relatório. Ora bem, vamos aos 2 pontos. Primeiro ponto, o índice sobre os determinantes de saúde. Não há uma linha sobre determinantes sociais da saúde. 0. Este é um país lunar. Não aconteceu nada durante os 4 anos. Não há pobreza, não há desemprego, não há endividamento, não há crise, não há crianças que têm dificuldade em comer. Nada. 0. Bom, depressão.
Depressão é uma coisa que faz sofrer, eu costumo dizer, não é? Para perceberem, os antigos chamavam a depressão tristeza maligna, não é? Tristeza que dói. Não é uma coisa qualquer, é uma coisa séria. No fim do ano passado, finalmente, o Departamento de Saúde Mental da Direção-Geral de Saúde apresentou dados sobre a evolução da depressão. Nós tínhamos já várias evidências sobre a evolução da depressão do país, indireta, ou parcelar, ou local. Mas este gráfico é de facto impressionante, porque a depressão é um diagnóstico não fácil, não é um diagnóstico tão limpo como a diabetes, não é? É mais difícil de fazer e registar. E apesar desse ruído à volta do conceito de depressão, se olharem para este gráfico, veem que em todas as regiões do país, durante 2 anos, a depressão aumentou. É de uma eloquência tremenda. Face a todos esses ruídos de registro, de subnotificação, de certificado diagnóstico, emerge com enorme clareza que a depressão no país, que já não era pouco antes da crise, aumentou consideravelmente. Vamos ao relatório do Ministério da Saúde. Nem uma linha sobre estes dados. Nem uma análise, nem um comentário, nem uma medida, nem uma reflexão sobre o futuro. Zero. O que faz é citar um estudo feito no princípio da crise sobre a saúde mental dos portugueses, que não é grande coisa. Nada sobre o que aconteceu nos últimos 4 anos. E, portanto, se querem manifestação mais clara da cortina de chumbo, da negação, está aqui. E nós também temos que ir votar para tentar acabar com isto. Não podemos pensar o país. Não podemos pensar no futuro dos nossos filhos. Não podemos ter autoestima que somos alguém se pelo menos não formos capazes de saber o que acontece no país. Com verdade, com objetividade, com independência. Bom, da imigração já se falou aqui na mesa, não é? A imigração, eu com frequência falo com alunos de medicina, uma espécie de avô, não é? E o que mais me impressiona, a última vez que estive com um grupo de estudantes de medicina, aqui de Lisboa, foi a ideia profunda que tem que o país não lhes vai servir. Que este país não tem resposta para eles. Que têm que sair para serem alguém. Impressiona, obviamente, isto. Não é só os dados que temos dos médicos e enfermeiros que saem do país todos os dias. É olhar para os que cá estão, os jovens que vão formar-se, e a primeira coisa que salta à evidência é que acham que têm que ir embora, porque aqui não há nada para eles. E há estudos hoje, cada vez mais recentes, de que os que partem, ao contrário dos nossos maiores sonhos, não vão voltar. Ora, se há alguma coisa de importante no Serviço Nacional de Saúde, são os seus ativos, são as pessoas que lá trabalham. Não são as paredes, os hospitais, a maquinaria, a tecnologia, são as pessoas que lá trabalham. E quando as pessoas deixam de querer trabalhar no país, e quando os quadros mais qualificados do Serviço Nacional de Saúde vão para o serviço privado, e quando o Ministério da Saúde acha que isso não tem importância nenhuma, não há nenhuma análise sobre o que se passa nos ativos do Serviço Nacional de Saúde, não há nenhuma análise sobre o capital humano do Serviço Nacional de Saúde, parece que não está a acontecer nada. E eu tenho por mim que se isto continua por mais alguns anos, não haverá dentro de pouco tempo Serviço Nacional de Saúde. Porque os seus profissionais mais qualificados não vão lá ficar. Porque o privado hoje oferece mais ordenados, melhores condições de trabalho e oferece-lhes mais segurança e às vezes estão mais competentes que as unidades de Serviço Nacional de Saúde. E isto, e a mim admira-me de facto, que isto não seja o principal debate destas eleições. Que este degradar do capital humano do Serviço Nacional de Saúde, que está a pô-lo à porta da sua desagregação, não seja a principal preocupação dos portugueses nestas eleições. E é por isso que isto não pode continuar. Mais 4 anos disto, não teremos Serviço Nacional de Saúde, a não ser, como dito, um serviço residual para os pobres.
que não tem dinheiro para ir para o setor privado. Professor, o papel antipático é para mim, mais 3 minutos. É um papel antipático. Mas eu já tenho acumulado algum. já tenho acumulado algum. Bom, mas vou ser o mais rápido possível. Para não estarmos a falar de cor, isto é o que o imigrante médico português escreveu no blog do BMJ há um ano atrás, ano e meio atrás. Razões porque saiu. Razões porque saiu não foi tanto terem cortado a ordenado, foram as más condições de trabalho. O facto de sentir que eu não posso ser médico, que gostava de ser naquelas condições. Bom, deixa-me andar depressa. Isolamento. 23% das pessoas com maior de 65 anos na região de Lisboa vivem sozinhas. Pobreza também é isolamento. E o isolamento tem repercussões tremendas no nosso bem-estar. Pessoas isoladas moram em pneumonia como as outras, mas aparecem no hospital com forma mais grave de pneumonia, porque o diagnóstico é feito mais tarde, porque estão isoladas, ninguém deu conta, ninguém os levou a tempo. Demência, que é uma privação de saúde pública fundamental no país hoje, devia ser fundamental no país hoje, também depende da atividade física, da ativação social, de estarmos não isolados. E, portanto, o isolamento não só é fonte de sofrimento, não só é um fator de menor saúde, como é um determinante de formas graves de terminarmos a vida de uma forma muito pouco interessante. Eu desenhei de propósito aqui esta seta ascendente que é o ciclo de vida. Também para frisar um aspecto, o professor Paz Ferreira referiu que nós, os mais velhos, não devemos isolar do resto. Não é? Isto é um contínuo em articulação. Nós somos hoje o resultado daquilo que foi esse ciclo vital. E, portanto, temos de estar preocupados com o que somos hoje, mas que serão amanhã os que cá chegarem também. E para vos ilustrar isso de uma forma mais forte, mais marcante, isto é uma forma de resumo do ciclo de vida. Como é que nós chegamos aos 65 anos de idade? Não é? Qual é a esperança de vida com saúde de uma pessoa aos 65 anos de idade? Portanto, é um pouco o resumo do que passou antes, não é? E esses dados são dados antes da crise. Agora temos que pensar como chegarão aqui as pessoas que estão a atravessar estes anos mais difíceis. E como vêem, uma mulher sueca tem 14 anos de esperança de vida com saúde aos 65 anos. Uma irlandesa, 10. Uma espanhola, 8. Uma grega, 6. Uma portuguesa, 5. 5. Não só temos menos dinheiro que essas pessoas, mas o nosso serviço de saúde tem que suportar uma carga muito maior, não é? Porque temos uma esperança de vida com pouca saúde de muitos anos. Ora, é isto aceitável? É aceitável que continue assim? É aceitável que piora? Porquê é que esses dados, que são simples, não são o centro da nossa discussão política sobre a saúde? E a pergunta é muito simples. Eu já fiz ao Sr. Ministro da Saúde a pergunta, pessoalmente, várias vezes. Não é? O Sr. Ministro acha que isto está bem? E se não está bem, o que é que vamos fazer? E se não está bem, vamos aceitar que fique pior? E não há nenhuma indicação que está a acontecer que vai ficar melhor. E como dizia o Dr. Pacheco Pereira, precisamos de argumentos fortes para fazer a campanha pessoal. Não sei, a campanha dos partidos é outra coisa. A minha campanha. Eu faço a minha campanha, naturalmente. Mas tenho que fazer com argumentos fortes, que sejam fáceis de explicar. Que façam perguntas incómodas, que exijam uma resposta, e cuja resposta é: isto não pode continuar assim. Mas pior um pouco, se quiserem agora, enfim, isto, o dia é bonito, não vamos deprimir facilmente. Agora, isto são os dados objetivos, não é? São os dados objetivos. Agora, se perguntarmos às pessoas como se sentem, a sua autoavaliação de saúde, não é? Pioramos ainda.
Ou seja, a nossa percepção subjetiva de bem-estar é pior do que é a nossa esperança de vida com saúde. Vejam os dados. Os irlandeses, não é? Cerca de 60% dizem que estão bem aos 65 anos. Os gregos e os espanhóis, 30%. Nós, 15%. Mas nós temos o fado, que eles não têm. Como? Pois, temos fado. Não, aliás, é engraçado. Mas essa, de facto, enfim, tem muito que se lhe diga, não é? Mas é uma coisa interessante, porque os irlandeses, não é, têm uma fama... Eu, quando comecei a estudar as coisas internacionais, embicava sempre com os irlandeses. São sempre melhores que os outros, não é? Nestas coisas de percepção. Até que um colega meu, inglês, que conhece melhor que eu, disse-me assim, os irlandeses são todos assim, não é? Sempre se perguntava uma coisa, como é que sentem sempre bem. E nós somos um pouco a reverso da medalha, não é? Nós sentimos sempre mal. Mas sentir mal não é bom, não é? E, portanto, o que estamos a dizer é que, objetivamente, não é? Temos muito que melhorar. Não é aceitável que piremos ainda, mas, subjetivamente, a situação é ainda mais grave. Ora bem, deixa-me terminar com 3 ideias que parecem muito importantes, que são muito confusas e acho que devemos esclarecê-las. São só 3 pontos, 1 minuto para cada ponto, se estiver de acordo com o Ariel. O primeiro, nós publicamos, enfim, a pedido da Organização Mundial sobre um trabalho sobre Portugal, o que está a acontecer. Se eu vos contar a aventura que foi com o Ministério da Saúde, o trabalho que foi publicado, não vão acreditar, mas não vou contar desta vez. Bom, uma das coisas que impressiona é na altura que o país entra em crise. As pessoas precisam de mais cuidado de saúde, não é? Sobem as taxas moderadoras desta forma. Ali tem as taxas moderadoras de um lado, não é? As das consultas, do outro lado as das urgências. Não é? Bom, taxas moderadoras, quer dizer, dizem que devem baixá-las. Não faz mais pequeno sentido. Como é que apareceram taxas moderadoras? Apareceram numa altura em que, por falta de informação, sobrenada o conceito de risco moral. O risco moral quer dizer o seguinte: as pessoas que têm as coisas pré-pagas tendem a abusar, não é? Portanto, eu tenho algum serviço bem pago, tendo a abusar. E é verdade. O risco moral é verdadeiro, não é? E, portanto, a lógica é, como vocês têm a coisa pré-paga, não é? Nós, quando aparecer a carinha lá no serviço, pagam logo taxa moderadora, sejam moderados ou não. Mas isso era há 20 anos, 30 anos atrás. Nós já sabemos, não é, que os abusadores são uma pequena porcentagem. E sabemos quem são. Podemos falar com eles, podemos tratar do assunto. O que não faz sentido é que eu, que lá vou pouco, ou o senhor que vão lá pouco, a primeira coisa que nos dizem quando lá passemos é que somos imoderados, que pagamos uma taxa moderadora. Não faz sentido. Sob o ponto de moderação, não faz sentido absolutamente nenhum. Não é? Claro que, no memorando da Troika, não é o gato escondido, rabo de fora, as taxas moderadoras não estavam na secção de moderação do consumo ou de gestão do acesso. Estavam no capítulo de financiamento. Portanto, não são taxas moderadoras, são cofinanciamento. Ou seja, a velha ideia de proteção social é que a pessoa paga quando está doente. Quando toda a ideia do sistema de proteção social é nós irmos descontando, irmos pagando impostos para quando estivermos doentes, estamos descansados. Não é? Primeira ideia. Bom, e só, não é? Taxa moderadora. Depois, a resposta benévola à taxa moderadora é a isenção. Não é? Então, vamos isentar os pobrezinhos. Não é? Quais são os pobrezinhos? É difícil. Menos 628 euros. Não é? Isto introduz, de facto, a veia do essencialismo de Estado. Não é? No fundo, pagam os que podem. Não é? E os que não pagam, o Estado beneficia-os. Tudo menos o universalismo, que é a base do nosso Estado Social. Portanto, o resultado deste seccionamento, desta fronteira, é o seguinte. Está a ver? O amarelo e o vermelho, um ganha 227, o outro ganha 229. Um paga e o outro não paga. Portanto, apesar de estarem muito próximos, estão tratados de uma forma diferente. Não é? E aquele
ganha 229, paga o mesmo que ganha 5.000, não é? Portanto, tratamento igual para situações altamente desiguais. Mas mais, isto lê-se muito mal, não é? Quando eu saio do universalismo e crio uma categoria de pobres para isentá-los, o que é que eu faço? Obrigo as pessoas a comprovarem continuamente perante os serviços que são pobres, que é a pior coisa que podemos fazer às pessoas, sem necessidade. E naturalmente estigmatizamos. Mas, por outro lado, aqueles que pagam, e que podem pouco ainda, sentem injustiçados, na medida que pagam, enquanto que os 5.000 pagam a mesma coisa. Até têm vontade de empobrecer. Podia contar a história sobre isso, mas não me dão tempo para isso, conto outra vez, não é? Tem a angústia, tem a angústia de precisar de não poder pagar. E às vezes não vão porque não podem pagar. Portanto, é uma discussão séria, tem discutido seriamente e não está a ser. E isto não pode continuar assim, porque isto provoca, de facto, muito sofrimento. E deixem-me... A última questão tem a ver... A última das questões tem a ver com o seguinte. No programa de televisão que há pouco referiam, no Estado Pacheco Pereira, um dos participantes, outro dia, disse, que é uma pessoa inteligentíssima, sem dúvida nenhuma, disse uma coisa extraordinária, que é repetida quase todos os dias. O tio Belmiro, não é? O tio Belmiro da Sonai, paga a mesma coisa que eu. Como pode ser? Não é? Que é mentira. Não é? Porque a equidade na proteção social faz através dos impostos. Não é? Quer dizer, se ele pagar o que deve, paga muito. E eu, se pagar o que devo, pago pouco. E, portanto, cada um contribui de acordo com a sua capacidade para receber, quando necessário, de acordo com a sua necessidade. Portanto, a ideia que os ricos pagam tão pouco como os pobres, não é? Não tem fundamento absolutamente nenhum. Não é? É uma forma de promover o essencialismo de Estado. E, portanto, cada um paga de acordo com a sua capacidade, nos impostos, pré-paga, e recebe, quando precisa, aquilo que precisa. Isto é o princípio do universalismo. E não tem nada a ver. E aquele companheiro Pacheco Pereira no programa sabe isso perfeitamente. Porque é que dirá? Se calhar querem perguntar. Última observação. Tem a ver com a escolha. Bom, temos direito a escolher? Temos. Escolha é bom? É ótimo. A sociedade moderna, a sociedade de escolha? É. Escolha é fundamental. Agora, vamos precisar os termos. A escolha é boa quando favorece quem escolhe e não quem é escolhido. A escolha é livre quando é com o seu dinheiro. Quando é com o nosso, não é? Tem que ater-se às condições do conjunto da comunidade, não é? Uma coisa é você escolher o restaurante com o seu dinheiro, ou o serviço com o dinheiro. Outra vez é pretender fazer escolhas sem qualquer ligação, qualquer relação com as regras do jogo, com o dinheiro conjunto, com o dinheiro comum. E o que se pede aí, está na campanha, é que o setor privado vai construir um hospital à frente de Santa Maria. Não é? E vocês têm o direito de ir ao Hospital Privado de Santa Maria. Escolha. E a pergunta é, e quem paga o Santa Maria? Se Santa Maria não serve, temos que fazê-lo melhor. Mas não podemos ter um hospital público ou uma escola pública, não é? A minguar, paga por nós todos, e alguém vai ao privado à frente e beneficia do privado, que de forma nenhuma tem melhores condições, no fundo, técnicas de qualidade que o público. Portanto, escolha com o vosso dinheiro. Com o nosso coletivo há regras para isso. E isto é tão difícil às vezes de explicar, que eu fui encontrar, com alguma sorte, acabei mesmo, com alguma sorte, um religioso francês, que há 2 séculos atrás, acertou exatamente na expressão para explicar o que é que isto quer dizer. É este senhor que diz assim: entre o forte e o fraco, entre o pobre e o rico, entre o homem e o servidor, a liberdade oprime e a lei liberta. Ou seja, o contrato social, o Estado social tem regras. Essas regras devem permitir o máximo de escolha.
mas isso não deve permitir escolhas que danam o contato social e prejudicam a comunidade por esse meio. Muito obrigado.